louvo a Ti pela vida da Isabela, Senhor, muito obrigado. Eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe ela, Senhor, nessa hora, Pai. Seja com ela, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela, Senhor, que flua desse altar como águas vivas, Senhor, aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, Pai, que é poderoso em todas as coisas, venha falar a cada coração aqui, Pai. Que não seja mais um culto, Senhor. Que não seja mais um domingo, Senhor, mas que o Seu Santo Espírito transforme os nossos corações aqui nessa noite, que nós saiamos daqui diferente do que entramos. E eu peço a Ti, Senhor, usa a Tua serva, Senhor, como instrumento da Tua boa obra, Senhor. Todo o nervosismo, Senhor, que o Senhor venha tirar do coração dela nessa hora, Senhor, que o Senhor venha trazer tranquilidade e paz a ela, em nome de Jesus. Eu Te agradeço pela vida dela, Te agradeço pela nossa família, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai, muito obrigado. Eu clamo ao Senhor pela cobertura do Teu santo sangue sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, seja com cada um aqui também. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O marido que Deus deste a Lúcia, né? Essa pessoa boa, meu pastor. Que o Senhor seja abençoado todos os dias. Mas eu não estou boa com o Senhor, não. Mas amém também por isso. Estar aqui para a gente, né? É um grande desafio. Por mais que nós estejamos acostumados com todos vocês, quando nós subimos no altar, sempre bate aquele friozinho na barriga e não é nada fácil, né? Levar o que Deus trouxe ao nosso coração sempre é uma grande responsabilidade. E a palavra que eu trouxe para vocês, que Deus tocou no meu coração, é esta que está aqui. Tenha amigos que te levem para Deus, que te levem para Deus. É uma palavra que vem tocada ao meu coração tem muito tempo. E me preparei tanto para estar aqui e percebi que parece que eu não fiz nada. Não me preparei em nenhum momento, né? Fiz um slide porque meu marido falou que isso é coisa de pregador dinossauro, mas não tem problema, porque eu sou professora de nascença, então isso é uma coisa enraizada em mim. O pastor Rogério também faz, eu também posso fazer, né, pastor Álvaro? Amém. E os meus meninos, quando eu ficava lá na salinha, eles adoravam os meus slides. Então eu fiz com muito amor, né, Mari? Você gostava dos slides da tia, não gostava? Então eu fiz com muito amor. Então é um jeito que eu me sinto confortável para conversar com vocês. Amém? Então nós vamos começar hoje. Trouxe um super aparelho aqui, vamos ver se vai dar certo, diácono. Ah, que é isso, glória a Deus. Aleluia, meu. Ganhei de uma amiga minha. Gente, essa semana foi difícil. Aliás, estamos no 3º mês e está muito difícil. Eu me sinto como Rock Balboa nos filmes, né? Todos os dias apanhando, todos os dias apanhando. Mas o Senhor tem nos sustentado. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é exatamente sobre isso. De quem tem me sustentado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e as pessoas que estão ao meu lado me sustentando junto. É claro que eu vou chorar e está tudo bem, né? Meu marido falou que existem pessoas que quando ministram têm as suas características. Eu não quero ser uma pessoa que ministra que seja chorona, mas pode ser que aconteça, né? Eu sou uma pessoa forte, mas eu sou chorona, né, meu amor? Amém. Então, o chorão lá de casa é o Fábio, não sei se vocês sabem, mas nesse caso sou eu hoje, né? Aliás, vocês já estão acostumados, toda vez que eu subo aqui eu choro, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a leitura de Marcos, no capítulo 2, versículo 3 e 5, apenas esse trecho. Vieram alguns homens trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Para ilustrar, eu trouxe um trecho do filme, da série The Chosen, que eu gosto muito. E toda vez que eu assisto, toca muito ao meu coração. Pode pôr, diácono, por favor.
Até aqui, obrigada. Amém, amém. O olhar de Jesus, né, para a moça que estava sobre o telhado, a liberdade poética que o autor, né, da série tem, é muito bonita. A Bíblia nos traz esse trecho, mas quando a gente vê, parece que as coisas ficam mais claras aos nossos olhos, né, a beleza, a lindeza, e como foi bonito ver essa cena. Mas o porquê que Deus trouxe ao meu coração essa passagem especial, né? E a pergunta que eu faço para a gente, para mim, para vocês essa noite: você tem amigos que se importam com você da mesma forma que esses amigos se importaram com esse paralítico? O paralítico, ele não conseguia chegar sozinho, ele não tinha como ir sozinho para aquela casa, né? Nós sabemos que hoje as pessoas que têm algum desafio para andar, tem a cadeira, tem várias coisas que podem ajudá-los, mas naquela época isso seria muito impossível. E a gente vê ali no filme, na série, que os amigos carregavam ele num pedaço de pano, toda aquela tortura para carregar a pessoa, e com certeza ele estava se machucando. Mas os amigos não desistiram. Quando eles chegaram naquele lugar, aquela casa estava cheia, todo mundo querendo ouvir Jesus, né? Aquele povoado todo ali. E como que eles iam conseguir atravessar com um homem paralítico num pedaço de tecido, atravessar ali? E aí Deus, com a sua misericórdia maravilhosa, acho que eles olharam assim para cima e viram aquela casa. E como que eles conseguiram colocar e subir com o homem, descer naquele buraco? Não sei. Ali parecia muito fácil, né? Ele já apareceu a cena com ele já lá em cima, então parecia ser uma coisa muito fácil. Mas o mais importante é que os amigos não desistiram. Subiram com ele no telhado, desceram, e quando Jesus olha, Jesus vê a fé daqueles amigos. A fé dos amigos que não desistem da gente. A fé daquele amigo que você está lá caído no chão e ele ora por você. A fé daquele amigo que você precisa dele todos os dias. E esses amigos são os amigos que levaram este homem até Jesus. O estado do paralítico era aquele: ele não tinha força, ele não tinha esperança, ele não tinha propósito, ele estava paralisado no corpo dele. E a sua alma também estava paralisada. E a atitude dos amigos dele foi o quê? Não aceitaram aquela condição. Eles olhavam aquele rapaz e falavam: tem alguma coisa errada, meu irmão não pode ficar assim, meu amigo não pode ficar assim. O que nós podemos fazer? Eles carregaram eles até Jesus. E nós também podemos nos comparar sempre com essa história do paralítico. Por quê? Somos criticados todos os dias. Quando a pessoa via aquele rapaz, podia falar: nossa, mas ele também só reclama. Devia ser uma pessoa difícil também, né? Imagina você passar a vida deitado numa maca, não ter, assim, cresceu daquela forma, não sei como que ele viveu. Devia ser uma pessoa amarga, mas ele tinha amigos do lado dele. Ele tinha um cansaço, as pessoas estavam cansadas ao lado dele, mas eles não desistiram. Eles levaram o homem até Jesus. Imagino que eles oravam todos os dias por essa pessoa. E o que nós fazemos? Qual a conexão que nós podemos ter com a nossa vida? Tem dias que nós somos esse paralítico. Às vezes nós nos sentimos travados no nosso ministério. Tem dias que nós não queremos vir à igreja. Tem dias que nós recebemos uma mensagem de alguém: ai, ora por mim. Ai, Senhor da glória, ora por mim. Vamos orar para essa pessoa agora. Né? Não vou orar à noite, porque à noite eu vou esquecer, eu vou dormir. Vou orar agora. Então eu preciso me esforçar para cuidar também dos meus irmãos. A gente tem muito cansaço físico do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa casa, de tudo que está acontecendo. O mundo tem nos deixado muito cansados e a nossa fé enfraquece. Mas aí Deus envia pessoas. Deus traz pessoas para a gente. Seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na academia, seja na rua. Deus traz pessoas, né? Deus traz pessoas para quê? Para nos carregar. Deus traz pessoas para a gente entender que a gente não pode desistir. Deus traz pessoas que nos levam até Ele.
Deus sempre traz essas pessoas. Deus é muito criativo, né? A gente nós estávamos ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele falava sobre a criatividade de Deus em nossas vidas. E o quanto que Ele nos surpreende com a sua criatividade. Quando a gente menos espera, Ele faz e tudo acontece. É uma coisa incrível. É só Ele mesmo, né? E Deus, em sua infinita criatividade, sempre encontra uma forma de cuidar de nós. E de repente, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Enquanto eu vou beber um pouquinho de água, eu vou convidar vocês a fazerem memória das pessoas que Deus colocou no caminho de vocês. É para mim, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de mim, né? Porque vou ficar falando só de vocês, não. Deixa eu me colocar aqui um pouco na frente, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre estive cercada de muitas pessoas. A minha casa sempre teve muita gente, eu sempre estive na casa de muitas pessoas. Como diz a minha mãe, eu sou uma pessoa pública, conheço muita gente. E eu sempre estive cercada de muitas pessoas. Eu tenho e tinha colegas, amigos, amiguinhos, amigo e amiga. Tem, né, gente? A gente tem. A mulher tem aquela amigo. Preciso te contar uma coisa. Então, nós temos. E os homens também. Vocês fingem que não, mas a gente sabe que vocês têm. Aquele amigo que você sabe que você pode contar. As mulheres são mais, assim, talvez um pouquinho expansivas na questão da amizade, né? Mas o meu nível de amizade é definido pela forma que eu me relaciono com cada um. Quem eu convido para sentar à minha mesa e quem eu convido para acessar o meu coração. Não que eu exclua pessoas, não é isso. Mas eu preciso confiar muito em pessoas para que essas pessoas acessem o meu coração. E eu tenho um jeito muito peculiar de amar as pessoas que estão ao meu redor sabem disso, as pessoas que são mais próximas de mim sabem disso. Eu sou uma pessoa muito dura nas minhas palavras, eu sou uma pessoa muito dura nas coisas que eu falo. A Ari, esses dias, quando ela estava aqui em cima no altar, ela falou sobre rigidez, né? E eu tenho uma rigidez cognitiva muito grande em relação a muitas coisas. O que é 8 é 8, o que é 80 é 80. Então, assim, esse meio termo para mim é uma coisa que eu preciso ainda trabalhar bastante no meu coração, apesar de eu ser uma pessoa muito resiliente. Mas a minha rigidez cognitiva, ela é muito forte em relação a isso. Eu tento amar as pessoas de todas as formas e aceito as pessoas como elas são, né? Porém, contudo, todavia, não são todas as pessoas que eu caminho ao lado. Não tem como, eu não consigo. Né? Porque tem coisas assim, meu marido fala, Isabela, você está julgando? Não, eu não estou julgando. Ele fala, tá sim. Então, assim, são coisas que eu preciso trabalhar. Mas não é que a gente não ame essas pessoas. Mas existem pessoas que não têm acesso ao meu coração. E essa é uma pessoa. Gente, eu era muito feinha quando era jovem. Essa sou eu. Sou eu e minha amiga Ana Paula. É uma amiga minha, em especial, é minha madrinha de casamento. Ana Paula é uma amiga minha lá de São Paulo. E eu morei na casa dela 1 ano, porque meus pais se separaram, eu precisei mudar de cidade, mas eu estudava na mesma cidade que nós morávamos. E aí eu precisei ficar na casa dela durante 1 ano. E a família dela me acolheu, me sustentou, cuidou de mim. E nunca me cobraram nada sobre isso. E quando a Ana Paula tinha 18 para 19 anos, ela teve câncer. E eu estava no auge da minha vida. Eu tinha descoberto amigos, eu tinha descoberto a bebida, eu tinha descoberto a balada. E, poxa vida, a minha amiga de infância que cresceu comigo, estava lá internada, precisava de mim, ela precisava que eu estivesse junto com ela, mas o que eu queria fazer era viver a minha melhor fase. Eu conto, acho que em uma mão, quantas vezes eu fui visitá-la e levar uma caixinha de bombom, que eu sei que ela gostava da bombom da Lacta. Era o que eu fiz por ela. E isso dói muito em mim, muito, 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 porque assim, quando ela mais precisou de mim, eu não estive com ela. A Ana Paula é uma mulher muito forte, ela teve perdas significativas, ela perdeu a mãe, perdeu o pai, e ela sempre muito forte.
ela se curou do câncer, mas ela tem uma saúde muito frágil. Mas o tempo todo ela continua forte. E às vezes eu mando mensagem para ela, ela xinga, fala palavrão. Mas é o jeito dela, e eu a amo mesmo assim, do jeito dela, e ela fala bobagem, eu falo, não é assim, Jesus está cuidando de você, Jesus não gosta de mim, eu gosto assim, e fica aquela briga, e depois a gente se distancia, depois a gente volta a conversar de novo, mas é uma pessoa que nunca me cobrou nada, nunca me cobrou, você nunca ficou comigo, nunca me cobrou a distância de quando eu vim para o Espírito Santo, de eu não ter voltado na casa dela, mas é uma pessoa que me marcou muito. E vocês jovens, quando nós somos jovens, nós não damos valor a muitas coisas, e eu não dei valor à amizade da Ana Paula, e eu me arrependo muito por isso. E eu entendo que ela me perdoou, porque a gente, ela nunca falou sobre isso. E a gente conversa como se nada tivesse acontecido. E ela está bem hoje, graças a Deus. Mas vocês não percam de cuidar dos seus amigos quando eles ficarem doentes. Não deixem de ir na casa deles, não deixem de visitar. Porque a balada acabou, a bebida acabou, o vício acabou. Mas a minha amiga continuou, para a honra e glória do Senhor. E graças a Deus, eu tenho certeza que ela me perdoou pelo que eu fiz com ela. E ela está aí, firme e forte. Falando em amigos, o passar dos anos, né, eu continuei rodeada de pessoas boas e pessoas más, da mesma forma que eu era. A vida que eu levava não levava ninguém a lembrar de Deus. E por que eu falava isso? Porque eu entendia que para eu ter os meus amigos, como eu disse, meus amigos estavam sempre junto comigo, era na farra, né? Era na bebida, era na balada, era fazendo coisa errada. E todo mundo gostava de mim e da minha casa, porque a gente era assim. Então, nossa casa sempre estava cheia e nós sempre estávamos com essas pessoas. E hoje eu entendo que eu não era amiga delas. Da mesma maneira que eu estava indo para o inferno, eu estava levando essas pessoas para o inferno. Então, isso é muito triste. Mas a graça de Deus era tão maravilhosa na minha vida, que Ele já livrou tanto eu e Fábio de acidente, de morte, de coisas erradas. Ele sempre teve um grande amor por nós. Às vezes eu falo que eu não entendo por que não, mas Ele sempre teve um grande amor por nós. Nós dirigíamos embriagados, eu dirigia, Ele dirigia com as nossas filhas, com amigos dentro do carro. No mesmo jeito que nós podíamos ir à morte, os nossos amigos também poderiam ir. Então, nós não éramos bons amigos e nós achávamos que nós éramos amigos incríveis, assim, porque todo mundo gostava muito da gente. Isso não é verdade. Eu só entendi isso quando eu encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, eu entendi que eu não era uma boa amiga, porque eu levava os meus amigos para o inferno da mesma maneira que eu estava indo para o inferno. E hoje eu posso contar nos dedos as pessoas que ficaram do meu lado. Por quê? Porque nós somos melhores ou melhores? Não. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Pais, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As pessoas perguntam para mim, Isa, você não sente falta? Não, eu não sinto. Já falei isso muitas vezes. Deus fez comigo e com a minha família igualzinho as maquininhas de ursinho. Tirou, a gente não sente falta. Eu sinto falta das pessoas, da pessoa, não de quando nós estávamos fazendo coisas erradas. E a gente ora sempre por essas pessoas, nós convidamos essas pessoas para estar aqui, nós falamos de Deus para elas quando podemos. Quando nós nos encontramos, às vezes eles nos convidam para ir na casa deles e nós vamos. Claro que, Isabela, nós vamos fazer uma festa no bar? Não, nós não vamos, porque esse lugar não nos pertence mais. Nós não nos sentimos confortáveis nesses lugares. Imagina, eu aqui em cima, vocês passarem e me verem num bar. Isso não é nada bonito. Não. E também não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Então isso para a gente não cabe mais. Mas nós vamos nas casas deles, nós oramos por eles, ficamos um pouquinho, comemos um docinho e vamos embora. Mas nós não deixamos de estar com eles, mas existem coisas que não nos cabem mais. Né? E hoje eu entendo que depois que eu encontrei Jesus, às vezes eu olho para algumas das minhas amigas fazendo coisas, eu olho para as roupas delas, eu olho vejo as músicas que elas estão dançando,
vejo uns stories que elas postam, eu falo, meu Deus, eu fazia tudo isso. O que eu posso fazer para tirar minha amiga disso? Como que eu posso fazer para trazer minha amiga para cá, para ela ouvir louvor, para ela saber que crente também é feliz, que a gente não precisa de bebida, de cigarro, de outras coisas para a gente ser feliz. A gente consegue ser feliz de outra forma. Existe felicidade com Cristo. Nós somos muito felizes com Cristo. A nossa roupa muda, o meu vocabulário mudou, a minha roupa mudou, o meu tom de voz mudou. Eu era extremamente escandalosa, por mais que as pessoas achem que eu ainda sou às vezes, mas eu era muito escandalosa, em todos os sentidos. E eu não consigo mais ser quem eu era. Isso é muito importante. Uma vez uma amiga nós temos um grupo de amigas lá de São Paulo, e ela foi e colocou uma música, que a gente ouvia muito assim. Aí ela falou assim para mim, você não ouve mais esse tipo de música, Isa? Eu falei, não, eu não ouço mais. Aí ela falou assim, mas não tem nada a ver. Eu falei, para mim tem tudo a ver. Né? Para você, tudo bem, mas para mim não tem mais nada a ver. Não cabe mais no meu repertório musical esse tipo de música. Então, a gente muda muito. A nossa maturidade, nós vamos amadurecendo durante o tempo, e Jesus amadurece muito a gente também. A gente entende que voltar a isso é decepcionar a Deus. E quando eu olho na cruz e vejo o que Jesus fez por mim, se eu decepcioná-lo, vai ser uma grande frustração. E graças a Ele, eu encontrei pessoas que me levam a Deus. Eu encontrei pessoas que eu posso contar com elas todos os dias. Eu encontrei pessoas que estão disponíveis a mim, graças à honra e glória do Senhor. Quando nós, eu falo, a minha família encontrou a Jesus, Jesus trouxe muitos amigos para a nossa vida também. E esses amigos são muitos de vocês aqui, que me ajudam a enfrentar os obstáculos, que oram por mim, que levantam quando eu caio, que não aceitam me ver longe de Deus quando eu estou lá nas minhas irritações, quando me confrontam quando é necessário, quando falam para mim a verdade, isso não está legal, você precisa melhorar. Quando se fazem presentes na minha vida, chegam lá na minha casa, apesar de eu não gostar de visita, porque eu sou capixaba. Não, brincadeira. Eu não gosto muito de visita, mas chega lá na minha casa, oi Isa, vim tomar um café, amém, vamos entrar, Casa tá uma bagunça, mas entra aí, tá tudo certo. E que vão até a gente sem nenhum motivo, Aquelas mensagens do nada que aparecem, nunca é do nada, sempre tem uma intenção. Amigos também que transformam o simples em cuidado, Aquele, olha, vi isso e lembrei de você, comprei isso para você. Nossa, a gente foi em tal lugar, a gente lembrou de você. Uma coisa simples que torna um cuidado. Aqueles que te ligam para dizer que te ama e que canta, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, com aquela voz horrorosa. Mas a gente ama essas mensagens e essas ligações, Aquelas amigas e aqueles amigos que cuidam da gente nos detalhes. Aqueles amigos que te defendem na sua ausência. Isso é muito importante. Aquele amigo que quando você sai, você pode ficar tranquilo que não vai falar de você pelas suas costas. E aquele amigo que tem acesso ao seu coração. Tem amigos que guardam seu coração dentro do coração de Jesus. Tem dias que está muito difícil e parece que a gente esquece, de onde a gente saiu e para onde nós viemos. E às vezes a gente precisa ouvir a voz de um amigo que volte, que chacoalhe a gente e fala assim, ei, olha de onde você estava, olha onde você está hoje. É para lá que você quer voltar? Então a gente precisa ter amigos que coloquem o nosso coração dentro do coração de Jesus novamente. Porém, existem pessoas que a gente precisa estar vigilante, Eu trouxe aqui algumas coisas importantes. Coloquei até a foto de Judas ali para ilustrar um pouquinho, porque existem pessoas que passam por nossas vidas que parece que não quer o nosso bem. A gente nem enxerga isso. São pessoas que não nos levam para Deus. Muito pelo contrário, nos tiram de Deus e às vezes a gente não está enxergando isso. Parece que a gente está com um óculos assim que a gente não consegue enxergar.
São aquelas amizades que normalizam o pecado, é o famoso nada a ver, só um pouquinho não faz mal. Qual o problema de você olhar? Qual o problema de você ouvir? Experimenta um pouquinho, não dá nada não. Não dá nada não é uma frase assim que a gente escuta muito. Então esse tipo de amizade não é o tipo de amizade que a gente tem que estar próximo. Tornam o errado aceitável, né, gente? Aquela história, não existe pecadinho, pecado é pecado, o que é errado não é certo. Fábio vive falando isso. Faça a coisa certa que tudo vai dar certo. Então, quando está errado, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não apareceu hoje, vai aparecer amanhã, semana que vem, uma hora vai aparecer. Quem zomba das coisas de Deus? Isso é uma coisa assim que a hora que eu escrevi eu falei, poxa vida, é verdade. Quando eu sempre falo isso para a Fábio, eu tenho certeza que tem pessoas que olham para a gente e falam, nossa, esses dois, meu Deus, olha só, quem são eles para ficar falando de Jesus? Né? Faziam tanta coisa errada, faziam tanta besteira e hoje estão falando de Jesus. Olha lá, é isso daí. Mas eu gostaria muito que eles enxergassem a transformação que Deus fez no nosso coração, as pessoas que nós fomos hoje, e a gente ora por isso, não porque nós somos melhores, porque Deus transformou a gente, e eu gostaria muito que eles enxergassem, que eles quisessem estar conosco, e não nos julgassem nesse sentido. E que a gente, eu fazia muito isso, né? Antes de conhecer Jesus, eu falava, aquela pessoa só fazia coisa errada, agora fica aí falando de Deus. E hoje eu sofro isso, mas está tudo bem também, não tem problema. Um dia eles terão acesso ao meu coração. Desvalorizar a nossa fé, a nossa oração, o nosso propósito, né? Tem gente que não entende o porquê que você está de jejum, não que a gente tenha que explicar o porquê que a gente está de jejum, mas tem gente que não entende, acha isso uma bobeira. Tem gente que não entende porque aquele bando de crentes sobe para o monte para orar, né? Ficou olhando, gente, o que esse povo tanto ora? Né? Não é possível, o que tem tanto de lá que eles não podem orar aqui embaixo? Tem gente que não entende porque você levanta às 3 da manhã para orar por uma pessoa, para orar pela sua família. Tem gente que não entende isso. E eles só irão entender quando eles estiverem desse lado aqui, né? Eu sempre brinco, eu tenho antes de Cristo, depois de Cristo. Só entende depois de Cristo, quando a gente está aqui. Existem pessoas que nos influenciam ao erro, né? São aquelas pessoas assim que às vezes a gente está tão encantado por aquela amizade que a gente acaba sendo influenciado pelo erro e a gente não percebe. As pessoas falam para a gente que aquilo não é uma boa coisa, mas a gente continua insistindo e isso não é uma coisa boa. A gente precisa aprender a ouvir, ter uma escuta ativa, porque quando uma pessoa fala, você fala, poxa vida, mas 2, 3, 4 está falando a mesma coisa, talvez é um sinal de alerta para você. Existem pessoas que colocam a gente em situações onde a gente não deveria estar, né? Existem pessoas que colocam você numa situação que você fala, meu Deus do céu, por que eu fui parar aqui? O que eu fiz para parar aqui? Porque você não prestou atenção aos sinais. Todo mundo dá sinal, gente. A gente precisa estar atento aos sinais. Né? Então, são pequenas coisas que a gente não consegue enxergar, mas com o passar do tempo, a gente enxerga. E escute a pessoa que está mais próxima de você, porque ela vai te ajudar nisso. E outra coisa também importantíssima, aquele amigo que tudo tá bom, passa a mão na sua cabeça, nunca te confronta, é um medo tão grande de te perder que isso se torna até uma amizade tóxica, né? Como dizem aí as pessoas hoje. Nunca nada está errado, nunca nada que você faz, tudo está bom. Não, gente, tem alguma coisa assim complicada nessa história. A gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber falar, mas a gente também precisa saber ouvir. Isso é muito importante. O confronto não é briga. As ideias brigam, as pessoas não. A gente precisa se acostumar a confrontar as ideias, porque se todo mundo fosse igual, alguma coisa está errada, porque as pessoas pensam diferente, as pessoas vivem diferente, é como no casamento. Quando você casa, são 2 pessoas diferentes que vieram de 2 famílias diferentes, até tudo isso juntar e as coisas serem do jeito de vocês, existem muitos confrontos, e não é por conta desse confronto que um vai embora da casa, né? E a amizade é a mesma coisa. Amigo que nunca brigou, alguma coisa tem.
Outra coisa importante também que Deus tocou no meu coração é que Jesus sempre andava com os pecadores, mas Ele nunca foi moldado por esses pecadores. Então isso é muito importante. Quando a gente tem, nós, vou falar de mim e de Fábio, nós temos esses amigos que não seguem a Jesus, e nós não deixamos de estar com eles por algumas vezes, nós não deixamos que eles nos moldem novamente ao que nós éramos, porque nós precisamos seguir a Jesus. Eu lembro muito que Ana falava assim, nós somos mini cristos na terra, né? Eu falava assim, caraca, que pesado isso, mini cristos na terra. E é sobre isso, né? Você não ser moldado com o que o mundo faz, porque, gente, viver no mundo é muito, como diz na minha terra, da hora. É da hora demais, você não precisa dar satisfação de nada, você faz o que você quiser. Aquela frase linda que as mulheres feministas adoram, meu corpo, minhas regras, está tudo errado. Né? Mas a gente só entende isso quando a gente está do outro lado, quando a gente não é moldado, quando a gente é moldado como um mini Cristo, não para estar lá no mundo. Nós precisamos, quando eu vi essa frase aqui, nós precisamos uns dos outros para permanecer de pé. Tem uma pastora, que até a Paola também, eu acredito que ela gosta muito dela, que é a Fabiola Mello, e ela fala assim, eis aqui a frase forte de hoje. Né? E essa frase eu lembrei muito dela quando eu escrevi. Nós precisamos uns dos outros para permanecer de pé. Eu tenho um hábito muito feio de quando as coisas não estão boas, eu fico na minha casa, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. E a única pessoa que vai lá e briga sempre comigo é Fábio, porque Fábio é bonzinho com vocês aqui, tá, gente? Mas em casa ele pega no meu pé. Ele é bravo lá em casa, né, meu amor? Mas assim, é quando eu entendo que a gente não pode viver sozinho, não tem como nós vivermos sozinhos. E eu às vezes até brigo com a minha mãe por causa disso, porque minha mãe ela é uma pessoa muito autônoma e ela não entende que ela não consegue mais fazer as coisas sozinha porque a idade está chegando e ela precisa de ter pessoas ao lado dela. E eu falo, meu Deus, estou ficando igual a minha mãe, né? Teimosa e ficando igual a minha mãe. E entender que a gente não é uma ilha. Lógico que você precisa lá do seu momento de reflexão, de cuidado com você, de ficar quietinho, de oração, mas nós precisamos também verbalizar os nossos sentimentos, dar nome aos nossos sentimentos. Isso não está legal, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso só dar um grito para alguém me ouvir, né? Isso é importante, ter um ouvido, alguém para te ouvir. O isolamento, ele nos enfraquece, ele nos torna vulneráveis e nos afasta das conexões que nos sustentam, né? Quando afasta dessas conexões, a gente fica fraco. Às vezes aquele amigo que você fala, poxa, era tudo isso que eu queria ouvir. Você sabe de tudo isso, mas você precisa ouvir da boca de outra pessoa. E o seu amigo está lá para isso. E isso é muito importante. Tem gente forte, tem gente forte que só está de pé hoje porque alguém está sustentando você em oração, né? Dois versículos que eu trouxe aqui para vocês, a gente usa muito com os casais, que é Eclesiastes e Gênesis. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. A gente fala isso muito com casais, mas eu também acho que nós podemos usar esse versículo com os nossos amigos. Se você cair, o seu amigo pode te levantar, ele te dá a mão, ele te sustenta, ele te levanta. Eu lembro até daquela passagem de que Moisés estava lá com os braços levantados, né, naquela guerra, naquela luta, e quando ele estava abaixando, os homens seguraram no braço dele. É sobre isso, né, a força do amigo junto com você. Em Gênesis, quando Deus criou a mulher, não é bom que o homem viva só. Não é só pela mulher, é porque não é bom viver sozinho. Está lá na Bíblia, a gente precisa viver em comunhão, a gente precisa viver com pessoas, a gente precisa conviver. Então, isso é muito importante, isso ficou muito forte no meu coração. Existem amigos que têm mais fé do que você, e isso não significa que eles são melhores, significa que naquele momento você precisa mais dele. Existem irmãs minhas que oram muito bonito, e eu falo, poxa, eu queria orar bonito e ter essa força. Que cantam bonito, eu queria cantar bonito que nem ela. Que pregam bonito, eu queria pregar bonito que nem ele.
Mas a fé é uma coisa muito mais linda que tudo isso. E quando os nossos irmãos estão naquele momento com mais fé que nós, é um momento que a gente precisa grudar nele e falar assim: poxa, me ajuda aqui, porque a sua fé está muito mais forte do que a minha. E eu preciso da sua ajuda, para que você me leve ao coração de Jesus. E para finalizar, eu queria que vocês pensassem: quem são os seus amigos hoje? Eles te levam para mais perto ou mais para longe de Jesus? E se você tem sido esse tipo de amigo na vida de alguém? São 3 frases para a gente refletir. E a mais importante que eu vejo dessas 3 frases é a seguinte: e você tem sido esse amigo na vida de alguém? Você tem sido o amigo que leva os seus amigos para Jesus? Você tem sido aquela pessoa que fala de Jesus? Não é falar, gente, de ficar falando, não. É o seu comportamento, o seu testemunho, o jeito que você conduz as situações. As pessoas enxergam você como uma pessoa que é de Jesus? Isso é muito importante. Não é o que o outro faz, é o que nós fazemos. Então, para a gente refletir a respeito disso. E para terminar, eu gostaria de honrar alguns amigos especiais. Todos que vão aparecer aqui são pessoas que passaram pela minha vida, são pessoas que fizeram algo por mim, são pessoas que são minhas amigas, são pessoas que hoje eu não convivo mais, mas não deixo de amar. Tem pessoas que não estão aqui no momento e eu vou precisar de todos vocês. Vocês podem ter certeza. Tem um momento da minha vida que eu vou precisar de todos vocês. Vocês e vocês que estão aqui. Da mesma forma que vocês também vão precisar de mim. E eu vou estar aqui. E da mesma forma que eles vão precisar de mim. Eu tenho certeza disso, porque nós precisamos de todos os dias. E essas pessoas que estão aqui são muito especiais, são pessoas que marcaram a minha vida, são pessoas que caminham comigo, são pessoas que me ligam, são pessoas que não me ligam, são pessoas que estão em minhas orações, são pessoas que eu espero que estejamos juntos até depois do fim. E eu sempre falo muito isso, estar juntos até depois do fim. Eu não sei se a gente vai se reconhecer depois do fim. Mas eu quero muito, 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 muito que essas pessoas estejam comigo lá. Eu espero estar lá também. Eu quero estar lá junto com essas pessoas. Porque são pessoas que me levaram para Deus. Tem umas que eu levei para o inferno, mas nós subimos juntos depois. E isso me deixa muito feliz. Todas essas pessoas aqui, todas. Primeiro, meu marido. O amor da minha vida. O meu melhor amigo. Meu melhor amigo, de tudo, meu melhor amigo de todos. Eu podia falar de todas essas pessoas aqui para vocês, mas eu ia ficar muito tempo falando. Existem pessoas aqui que me ligam para falar: eu quero um conselho de mãe. Eu falo: meu Deus, como assim? A minha filha mais velha tem 13 anos, mas eu quero um conselho de mãe. Eu tenho amigos que trabalham comigo, que estamos ali todos os dias enfrentando guerras. Tenho amigos que estão comigo na saúde, estão comigo na tristeza, estão comigo aqui na igreja, estão comigo no trabalho de parto, estive com eles no trabalho de parto. Existem amigos que me mandam fotinho do bebê de quando nasceu. Existem amigos aqui que me levam para a igreja que eu nunca fui, mas vem cá que a gente precisa orar junto, a gente precisa estar com você. Existe família aqui que são meus amigos que estão lá do outro lado do mundo, no Japão, que a gente conversa, a gente troca ideia o tempo todo. Existem amigos aqui que foram consagrados a pastores e nos chamaram para estar junto lá com eles, o tanto que isso era importante. Existem amigos que nós fizemos um chá de bênção depois que a criancinha nasceu, porque ela veio antes do chá, mas estávamos juntos lá. Existem amigos que são amigos de surpresa, amigos que a gente pega um avião e vai lá visitar esse amigo no dia do aniversário dele, junta todo mundo e faz aquela bagunça. São essas pessoas aqui que me levam para Deus, todos os dias. E eu quero que essas pessoas estejam junto comigo até depois do fim, incluindo todos vocês. Existem pessoas aqui que eu não vejo tem mais de 5 anos, mais de 10 anos, mas essas pessoas estão junto comigo. Essa pessoinha aqui,
mora lá no Japão. É um desenho nosso, porque o nosso cabelo era de Chitãozinho e Chororó. Aí a gente fez um desenho. E eu não a vejo tem mais de 30 anos, mas a gente se fala quase toda semana. E isso é muito bacana. E todos esses aqui, gente, vocês não conhecem metade dessas pessoas, mas são pessoas que com certeza me levam a Deus, junto com vocês. E eu queria pedir para o Ministério de Louvor subir agora, em nome de Jesus. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho a respeito de amizade, de amor, de família, né? E que você ore, vamos orar por aquele amigo que você gostaria que estivesse aqui com você, por aquele amigo que você gostaria que te levasse, que fosse batizado nas águas no domingo, que encontrasse Jesus, por aquele amigo que está longe, por aquele amigo que está doente. Vamos orar por esse amigo hoje, porque Jesus precisa que a gente fale do amor dele para todas as pessoas. E se você lembrou de um amigo agora, vamos orar por ele, vamos louvar a Deus por ele e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus.